a photograph in which we were in love, caught in your... Olá, meus amores, como estão? Tia Sara tá morrendo de saudade de vocês, sabia? Sinto falta demais. Hoje nós vamos começar a nossa aulinha, tá? De português. Lembrando que é o livro integrado ainda. Não entramos naquele livro de gramática ainda não, tá? Só na próxima semana, tá certo? Que é pra vocês não se confundirem, tá bom? Vocês vão pegar... Não esqueçam que nós já estamos usando o livro do segundo bimestre. Nós vamos falar sobre os sinais gráficos. Só que antes, como de costume, vamos agradecer a Deus, tá bom? Feche seu olho em casa e me acompanhe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e nos livra de todo o mal. Amém. Que o Senhor abençoe cada um que está em casa, tá? A sua família, os seus amigos, o alimento do seu dia a dia. Que Deus cuide de cada um de vocês, tá bom? Bora lá, meus amores. Nós vamos falar hoje sobre os sinais gráficos. Gente, esse assunto é muito simples. É só você prestar bem atenção, tá? Sinais gráficos. Tia, quais são os sinais gráficos? Nós vamos falar do apóstrofo, o tio, o hífen e a cedilha. A cedilha e o tio vocês têm mais contato, tá? Quando vocês estão escrevendo. E o apóstrofo e o hífen é que vocês têm que prestar só mais atenção um pouquinho, tá bom? Então acompanhe aí comigo no livro de vocês. Quando estiverem fazendo as atividades, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples, tá bom? O que é o apóstrofo? Gente, pode olhar que o apóstrofo ele parece uma vírgula, tá? Só que a gente não usa ele embaixo, a gente usa ele em cima, como está o exemplo. Ele é usado para quê? Para indicar que uma letra foi tirada. Como, por exemplo, na estrela d'alva. Poderíamos ver, não é? A estrela da d'alva. Galinha da Angola, a gente diz galinha da Angola. Um exemplo também é na caixa d'água. Eu não coloquei aí, só que quando a gente vai escrever, eu acho que vocês têm mais contato com essa. Caixa d'água. A gente não diz caixa da água, a gente diz caixa d'água. E aí o que acontece? Para a gente não repetir, nós usamos o apóstrofo. Tá vendo como é simples? E o tio? O tio, ele é usado sobre as vogais A e O para indicar um som nasal. Quando você quiser saber sobre o som nasal, você faça isso, tá? E aí vamos ler maçã, maçã. Tá vendo como sai pelo nariz? Ele é usado para indicar o som nasal e a gente usa ele em cima das vogais A e O. Que aí nós temos, por exemplo, maçã, botão, mãe, mão, põe, tá bom? Viram como é simples? Teste aí em casa, quando vocês estiverem fazendo os textos, tentem colocar novas palavras nos textos de vocês, que vocês vão ver o tanto que isso vai ser enriquecedor, tá bom? Bora pra frente. E o hífen, tia, onde é que eu uso? Ele é usado para separação de sílabas. Palavras compostas e união do pronome ao verbo. Por exemplo, guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, que eu tenho certeza que é o que vocês têm contato, né? Que são alguns dias da semana, tá? Só que a gente tem que ter cuidado que com a nova lei ortográfica, que ela muda muito a nossa ortografia, o nosso português, algumas dessas palavras são bem complicadas, tá, gente? Então a gente tem que estar atento quando a gente vai escrever. Um conselho use e consulte o dicionário.
E a cedilha, como eu falei para vocês, é muito mais simples ainda, que a gente usa direto, tá? Só que eu vejo, quando eu estou corrigindo as coisas de vocês, que algumas pessoas não a usam corretamente. E aí, onde é, tia, que eu uso essa cedilha? Ela é usada na letra C, como está aí o exemplo, tá? Com um monte de setinha vermelha para você prestar atenção. E aí, eu uso quando o C está junto com o A, junto com o O ou com o U. Preste atenção. Quando o C está junto com o E, eu jamais vou usar cedilha. Quando o C está junto com o I, eu jamais vou usar cedilha. Eu só uso no CA, que fica SA, no CO, que fica SO, e no CU, que fica SU, tá bom? Não esqueçam disso. Eu não uso cedilha nem no CE e nem no CI, por favor, tá? E aí a gente vai indicar justamente aquela mudança de som que a gente já falou também. Eu acho que vocês têm, eu tenho certeza que vocês lembram, no início do ano a gente falou, o C com A ele fica K, quando eu coloco a cedilha fica SA. O C com O é CO, quando eu coloco a cedilha fica SOL. O C com U é CU, se eu coloco a cedilha fica SU, tá bom? Lembram disso que a gente falou? E aí vamos lá para o exemplo. Gente, no primeiro nome aí nós temos moça. Se eu tirasse esse C cedilha, colocasse o C normal sem a cedilha, ficaria que nome? Leia aí em casa. Moca. Tá vendo o tanto que muda o som? Coração, cabeça, moço, corações, almoço, açúcar. Se eu tirasse o cedilha do nome açúcar, ficaria acuca, tá? É igual açúcar, açula. E aí tem vários outros nomes, tá? Que a gente vê no dia a dia e quando vocês estão escrevendo as atividades. Eu tenho certeza que vocês usam bem, tá bom? O que eu quero que vocês vejam agora? Lá na ortografia tem confronto entre o S e o C. Desculpa aí, gente, tá? Porque na hora o X ficou em cima do C. Só que é o confronto do S e do C. Mas e aí? Notem essa palavra comigo. Vejam o tanto que esse assunto é divertido. Só que a gente precisa aprender ele de verdade. Não é brincadeira não. Porque se eu escrever concerto com C, indica uma coisa, concerto com S indica outra coisa totalmente diferente. E aí, concerto com C indica o quê? E concerto com S? O que é que vocês me dizem? Gente, concerto com C indica aquele concerto, tipo uma ópera, aquelas pessoas que se reúnem para assistir, tá? E o concerto com S indica justamente quando você vai consertar alguma coisa, tá certo? Que aí nós temos o serrote como exemplo, tá? Que você vai usar ele para consertar alguma coisa. Viram como esse assunto é legal? O S ou o C muda totalmente o sentido da frase, só que o som concerto com C e concerto com S é o mesmo som, só que na hora que você vai escrever tem que saber dessa diferença, tá bom? Exemplo: temos que levar a televisão para o concerto. Concerto com S indica consertar a TV. O concerto de uma relação está na conversa. Também é a questão de consertar, resolver. E os ingressos para o concerto com C, vejam aí que está em destaque, de amanhã acabaram, que é justamente daquele evento que eu falei para vocês, tá bom? Não esqueçam. E aí, tia, não usa o cinto? Então, sinto muito. Esse cinto com C quer dizer o quê? Um cinto com uma fivela, o cinto de um carro, o cinto que eu uso numa roupa. E o cinto com S quer dizer o quê? A questão do sentido, do sentimento, tá? Então, eu sinto muito. Olhem também a diferença se eu escrevo com C ou com S, tá bom?
Prestem atenção que é o mesmo som, só que na hora que eu vou escrever é totalmente diferente, tá bom? E aí nós temos o exemplo da cela com S e da cela com C. A cela com S é aquele acento acolchoado usado para andar no cavalo. Quem aí já andou de cavalo? Eu morro de medo, gente. Tenho coragem não. E aí nós temos a cela com C, que é o compartimento para um confinamento em cadeias e prisões, que é aquela onde as pessoas presas ficam, tá bom? E aí nós temos mais um exemplo, cela com S, cela com C. Ouçam bem que é o mesmo som, pratiquem em casa, tá? Me acompanhem quando estiverem fazendo. Cela com C e cela com S, é o mesmo som. Só que o que vai mudar é na hora de escrever. Se eu estiver escrevendo um texto e eu quiser falar sobre a sela do cavalo, eu vou escrever com C? Não, porque estará totalmente errado. Quando eu estiver escrevendo, se eu quiser escrever sobre a cela lá da prisão, se eu escrever com C, eu estarei correto. Se eu escrever com S, vai mudar totalmente o sentido da coisa, tá bom? E por causa de uma letrinha, a gente pode errar. Vocês vão ver aí no livro que a gente tem vários exemplos disso aí, gente. E aí é um assunto até divertido, eu acho. Tia, mas como é que eu vou saber? Tem alguma dica para eu entender essas coisas? Eu estava prestando atenção que a gente tem estudado muito sobre pontuações, agora os sinais gráficos. Confrontando o S e o C, e esses assuntos não tem muito uma dica. O que é que você tem que fazer? Você tem que ler. A partir do momento que você lê tudo que está à sua volta, suas atividades, um anúncio quando você vai passando na rua, na TV quando você estiver assistindo, passa lá aquela reportagem, aquela coisa, não só ouça, mas também leia. Com a prática da leitura você consegue, tá bom? Você vai aprender de uma forma natural, tá? Quando você perceber, você já está escrevendo tudo corretamente, já tá usando o ponto de interrogação corretamente, tá? Eu tava, gente, corrigindo a atividade agora há pouco, e aí lá tava a pergunta onde eu uso o ponto de interrogação, para quê? E aí algumas pessoas erraram de interrogação e o de exclamação também. Gente, é só falta de atenção. Quando estiverem respondendo, respondam com calma, leiam, volte lá, pesquisem, volte e assista os vídeos, tá bom? Quando a gente quer, é muito mais rápido e muito mais fácil, tá bom? A nossa aula de português essa semana é só isso, tá certo? A gente encerra aqui nesses dias, na próxima semana já vai a atividade no outro livro de gramática, tá? Não esqueçam, para não se confundirem, para não estar respondendo as atividades no livro errado, tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem, respondam tudo bonitinho, tentem. Lá tem algumas pessoas que estão colocando assim, não sei, eu não quero, não sei como resposta. Pesquise, busque, se interesse, tá bom? Um beijo da tia Sara.